Glória a Deus. Louvado e exaltado nesse dia, no nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus pesados irmãos e amigos internautas, venho aqui trazer mais uma vez uma mensagem da Bíblia Sagrada para todos vocês. Aleluia. Peço a todos meus irmãos e amigos que entendem as Escrituras Sagradas, que crê no que diz a Escritura Sagrada, que prestem atenção bem nessa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo João, o apóstolo Amor, ele escreveu uma de suas cartas dizendo assim: Filhinhos, é já a última hora, e eis que vem o anticristo. Os anticristos, e eis que tem surgido muito anticristo, e ele sai do meio de nós. Sai do meio de nós porque não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, permanecia conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus prezados irmãos e amigos internautas, aleluia, que eu fico observando no mundo que nós estamos vivendo, o tanto de anticristo que existe, né? Porque veja só, quando João diz que eles saíram do meio de nós, porque eles fundariam outras teorias a respeito de salvação, outras teorias bíblicas sagradas, vendendo indulgência, não é? Eu bati o nome do Senhor. E nós, só o que nós vemos no mundo é fundadores de religião, fundadores de igreja, aí mudando as escrituras sagradas de Jesus, né? Todas as escrituras sagradas do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na época de Martim Lutero, por exemplo, se Martim Lutero é considerado o reformador do cristianismo, por que todos os outros ministérios fundados depois de Martim Lutero não seguiram a mesma regra de Lutero? As regras da reforma de Martim Lutero, segundo as escrituras sagradas de Jesus, né? Porque mudaram. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece nos dias que nós estamos vivendo? Tudo que a igreja corrompida na época de Lutero trouxe à tona e está trazendo ainda mais. Todos os ministérios de igreja no mundo, de religião no mundo, estão acompanhando a mesma regra, as mesmas coisas, né? Veja só, fundação de escola teológica. Os apóstolos primitivos do Senhor Jesus, eles não tinham esse negócio de estudo de teologia, escola teológica, estudar teologia para se tornarem apóstolo ou pregador do cristianismo, do evangelho de Jesus. Não. Eles estudavam o Velho Testamento todo, porque todo já estava escrito, todo o Velho Testamento, do livro de Gênesis a Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor, era isso que eles faziam, eles dedicavam a estudar. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, que foi o último apóstolo que o Senhor levantou para pregar por gentil, depois que ele recebeu a oração de Ananias na cidade de Jope, não, é Damasco, louvado seja o nome do Senhor, na rua direita, chamada direita. Depois dali ele enjoou 3 dias, 3 noites, e aí se dedicou a estudar o Velho Testamento todo, que já estava escrito naquela época, para ele entender todo o Novo Testamento, né? A história não diz que o apóstolo Paulo foi fazer curso de teologia para se tornar pregador. Foi não. Já foi estudar o Antigo Testamento todo, que estava todo escrito, né? Eu faço o nome do Senhor. Aí eu me pergunto, por que todas as igrejas, os fundadores de igrejas, que depois de Lutero, que fundaram ministérios aí de igreja, por que não seguiram a mesma regra de Martim Lutero? A mesma regra que Martim Lutero reformou a igreja de Jesus e deixou, né, na reforma, já que ele é considerado como reformador do cristianismo. Por que, senhoras e senhores, eu fico a pensar, será que esses caras fundadores dessas igrejas não são os anticristos que o apóstolo João fez menção em uma das suas cartas, que saiu do meio do cristianismo de Jesus, fundou outras teorias, filosofia de salvação, né? Distorcendo as escrituras sagradas de Jesus, porque cada ministério tem uma escola teológica, e cada escola teológica tem uma teoria diferente uma da outra, senhoras e senhores. Não é? Ou umas vêm de indulgência, outras vêm de dom de Deus, outras vêm de salva ungida, outras vêm de prosperidade, né? Vêm de riqueza, salvação, outras vêm de cura divina. Então é isso tudo de distorção das escrituras sagradas, senhor Senhor. Aí eu fico pensando, será que esses caras não são os anticristos que o apóstolo João estava falando na sua epístola? Né? E por que a escola teológica? Já que a Bíblia Sagrada está imprimida num volume só, por que não estudar as Sagradas Escrituras como os apóstolos estudavam para poder ser pregador,
porque adquiri diploma de teologia para ser pregador, onde distorce as escrituras sagradas de Jesus, onde até a própria teoria que eles aprendem nas escolas teológicas, que os professores de teologia ensinam, não tem certeza se é verdade, né? Eu batei no nome do Senhor Jesus. Então eu fico até dizendo isso. Até que o Senhor é Deus, Jeová, prove para mim que é eu que estou errado, que não estou entendendo nada. Eu vou ficar recebendo esses caras tudinho aí, como todos como anticristos, verdadeiros anticristos, que o pastor João fez menção do nome de Deus, né? Eu faço o nome do Senhor, porque tudo que é igreja corrompida na época de Lutero está trazendo à tona e trouxe à tona, eles também estão trazendo à tona todos esses fundadores de igrejas, né? Venda de indulgência, venda de dom de Deus, venda de cura divina, venda de lenço ungido, chave ungida, venda de prosperidade, você planta dinheiro que você vai colher dinheiro. Tudo isso, Senhor, é distorção das escrituras, a palavra de Deus. E o Jesus que eles pregam não é o Jesus que está escrito nas escrituras sagradas, aquele que veio trazer vida e vida com abundância, aquele que veio salvar a alma humana e não matar a alma humana. Eles pregam Jesus cruel e assassino, pecou contra ele, vai morrer. O Jesus das escrituras, as escrituras diz, se é bom que o homem não caia, mas se cair, não fique prostrado, se levante. Aí o Deus das escrituras sagradas, está vendo? O Deus das escrituras sagradas fala sobre os três tipos de desviado que tem: o filho pródigo, a ovelha perdida e o dracma perdida, que todos foram encontrados. E quando foram encontrados, os anjos de Deus se festam no céu. Então esse é o Deus da Bíblia, o Deus de amor, o Deus que vai atrás até daquele que se dizia que cai, que levanta até o caído. E não esse Jesus que esses caras pregam hoje, um Jesus carrasco, um Jesus cruel e assassino. Tá vendo? Eles não têm amor, fazem acepção de pessoas, são preconceituosos. Essa que eles são. Eu batejo o nome do Senhor Jesus. Eu digo isso a todos, não é coisa de ouvir falar, não. Eu que vivi essa experiência no meio de muitos deles aí, espalhado por esse Brasil afora. Eu batejo o nome do Senhor Jesus. Tanto no sul do Brasil, como aqui no nordeste do Brasil, senhoras e senhores. É por isso que eu estou aqui indignado, aleluia. E eu espero que o Senhor Deus me prove que eu estou errado com a minha teoria. Porque enquanto ele não me provar, eu vou receber esses caras tudinho como os anticristos que o apóstolo João escreveu, que sairia do meio do cristianismo de Jesus. Porque se não fossem, permaneceriam todos seguindo as regras que Martim Lutero reformou a igreja do Senhor e deixou as regras da igreja de Jesus reformada, do cristianismo de Jesus reformado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Então tá aí, você vê que tudo que a igreja corrompida trouxe à tona como acender vela de finado. Então aí tudo acompanhando a mesma coisa. Acender vela no sétimo dia que morre uma pessoa, amigo chegar a ser um parente seu. As igrejas estão tudo em embalo, né? Celebração da ceia de Natal, celebração de Semana Santa, né? A véspera da Quaresma. Já o carnaval também é a mesma coisa, já tem lá os que estão, o bloco de carnaval. Tudo que a igreja corrompida está trazendo, trouxe à tona e está trazendo, eles estão trazendo também. Então, se o Senhor Deus Jeová não me provar que eu estou errado com meus estudos, eu vou receber esses caras tudinho como um monte de anticristo, tudinho que surgiu do cristianismo de Jesus, como o apóstolo João escreveu na sua epístola. E no meio de tudo isso vem vindo aí o anticristo, né? Como o João escreveu. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos os meus amigos internados, que possamos crer, como diz a Escritura Sagrada, né? Que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e permanecer firme para nós sermos salvos, né? Jesus morreu, Deus ressuscitou dentre os mortos para nós tomarmos posse da salvação. Não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Que Deus abençoe. Amém.